Olá, vestibulandos do ITA. Eu sou o professor Luiz Cícero, gravando mais uma aula para o canal Tudo sobre Química. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar de um tema que é muito importante para a prova do ITA, né? que é fisicoquímica, né? Como um todo. Em específico, a parte de cinética química, então, que costuma ter uma média de 3 a 4 questões só deste tema por ano. Então, nós vamos apresentar a questão e, em seguida, vamos apresentar algumas dicas, né? E depois a resolução. Então, vamos lá. Considere a reação química genérica A produzindo B mais C. A concentração do reagente A foi acompanhada ao longo do tempo, conforme apresentada na tabela, que também registra os logaritmos neperianos desses valores e os respectivos recíprocos do inverso da concentração. Então, a tabela que a questão está mencionando é essa, né? Uma tabela que traz as concentrações em função do tempo, o LI das concentrações em função do tempo e também o inverso das concentrações. Assinale a opção 1, que contém a constante de velocidade correta para esta reação. Então, olha, vamos relembrar algumas coisas importantes, né? A questão te deu aqui uma coluna com a concentração de A, outra com Ln da concentração e outra com o inverso. Para o aluno testar, né, se a reação é de ordem 0, de ordem 1 ou de ordem 2. Bom, eu vou resolver essa questão de uma forma bem mais simples, né? Então, observe aqui algumas coisas. Vamos fazer uma revisão. Eu vou apresentar aqui uma tabelazinha, né? De acordo com a ordem da reação, eu vou apresentar a equação cinética, a equação da concentração pelo tempo e o tempo de meia-vida. E isso já vai ser importante para você resolver outras questões deste tema. Se a lei cinética é de ordem 0, se a reação segue uma cinética de ordem 0, a concentração, né, não vai influenciar na velocidade da reação. E aí, portanto, nós vamos ter que a velocidade é igual a uma constante cinética. A equação integrada já é dada pela concentração de A final igual à concentração de A inicial menos a constante cinética vezes o tempo. E o tempo de meia-vida fica a concentração inicial da espécie sobre 2 vezes a constante. Bom, essa equação aqui é uma equação bem simples de ser demonstrada, né? Não vou mostrar isso nessa aula, nenhuma outra aula teórica, mas vamos fazer algumas demonstrações, né? Principalmente para o nosso curso, né? Um curso voltado para ITA e INE para o próximo ano. Ok? Bom, observe que esta equação aqui nos diz que a concentração em função do tempo, né, é uma reta com um coeficiente angular negativo, que seria aqui essa constante de equilíbrio, né? O tempo de meia-vida é dado pela concentração sobre 2 vezes a constante. O que isso quer dizer? Que à medida que essa concentração vai caindo pela metade, certo? Isso aqui vai ficando a concentração de A, quando passar uma meia-vida, fica a concentração de A sobre 4K, né? Depois a concentração de A sobre 8K e assim sucessivamente. Ou seja, o tempo de meia-vida de um período N mais 1, ele é exatamente a metade do primeiro tempo de meia-vida. Então, a meia-vida vai caindo pela metade à medida que a concentração também vai caindo pela metade. Se a reação tem uma cinética de ordem 1, que é uma reação de primeira ordem, a velocidade fica constante vezes a concentração de A elevado a 1, e a equação integrada é dada por o Ln de A igual a Ln da concentração de A inicial menos a constante vezes o tempo. Um gráfico do Ln de A em função do tempo dá uma reta também decrescente. Só que a reta decrescente da ordem 0 não era do Ln de A, e sim de A. O tempo de meia-vida da reação de ordem 1 é o Ln de 2,
sobre a constante. Observe que o tempo de meia-vida aqui não depende da concentração inicial da espécie e, portanto, é constante. Ou seja, a meia-vida não vai sofrer alteração ao longo da reação. Se a equação fosse de ordem 2, a lei de velocidade daria uma constante vezes a elevado ao quadrado, e a equação integrada ficaria 1 sobre a concentração de A igual a 1 sobre a concentração de A inicial, mais a constante cinética vezes o tempo. O tempo de meia-vida agora é dado por 1 sobre K vezes a concentração inicial de A. Bom, o que quer dizer essa expressão aqui? Que quando passar um período de meia-vida, esse tempo de meia-vida vai ficar, na verdade, 2 sobre K vezes a concentração de A. Quando passar um outro período de meia-vida, né, a concentração ficar a 0 sobre 4, esse tempo de meia-vida vai ficar 4 sobre K vezes a concentração de A. Significa que à medida que a concentração vai caindo pela metade, o tempo de meia-vida vai multiplicando, na verdade, multiplicando por 2. Se o primeiro tempo de meia-vida, por exemplo, for de 5 dias, o segundo tempo de meia-vida será de 10 dias, e assim sucessivamente. Então, naquele tipo de questão apresentada pelo ITA, isso é muito importante, porque vai evitar que você fique testando todas as equações. Certo? Vamos agora para a tabela. Para a tabela apresentada na questão. Observe uma coisa. Observe que no tempo zero, a concentração de A era de 0,9 mol por litro. Bom, a concentração cai mais ou menos pela metade, salve algumas aproximações aqui, até por erro experimental mesmo. A concentração cai mais ou menos pela metade, aqui para 0,43, né? Em torno de 200 segundos. Ok? Bom, de 0,43 ela vai chegar mais ou menos na metade aqui, né? Se aproxima mais ainda da metade, né? No tempo de 400 segundos. Então, observe que de 0,9 até 0,43 o tempo de meia-vida foi em torno aí de 200 segundos. Depois, de 0,43 até 0,21, levou mais de 200 segundos, ou seja, está constante. E de 0,21 até 0,10, que seria mais ou menos aí, salve algumas aproximações, de 200 segundos de novo. Ou seja, o tempo de meia-vida está constante. Então, isso te garante que a reação tem uma cinética de primeira ordem. Se o tempo de meia-vida estivesse reduzindo, né, aí você teria uma cinética de ordem 0, e se o tempo de meia-vida estivesse aumentando, aí teríamos uma cinética de segunda ordem. Portanto, já concluímos que essa equação segue uma cinética de primeira ordem. O que nós vamos fazer? Só substituir na expressão, na equação integrada, e calcular a constante de equilíbrio. Como aqui foi um pouco aproximado, então essa constante também vai estar com uma pequena aproximação, mas nada muito fora do padrão. Então vamos primeiro testar de 0 a 100 segundos, certo? De 0 a 100 segundos, então substituindo na equação integrada, o ln de A final menos o ln de A inicial é igual a menos a constante cinética vezes o tempo. Vamos achar essa constante cinética de 0 a 100. Então, pegando os valores da tabela, essa constante cinética vai dar em torno de 3,5 vezes 10 a menos 3 segundo a menos 1. Vamos fazer outra substituição. Vamos pegar, então, de 100 para 200 segundos. Pegando novamente os dados da tabela, né? Essa constante vai ficar por volta de 3,8 vezes 10 a menos 3. Então, trabalhando com algarismos significativos aqui, vamos ter aproximadamente aí em torno de 4 vezes 10 a menos 3 segundo a menos 1. Outra coisa importante nessa questão. Observe que nós identificamos, né, que a reação é de primeira ordem, devido ao tempo de meia-vida estar constante. A constante cinética, né, que é o que a questão está pedindo, de primeira ordem, ela tem uma unidade de segundo a menos 1. Mas segundo a menos 1 você só tem na letra A e na letra D. Então você já elimina todas as outras alternativas, né? E aí basta você
testar mesmo não encontrando um valor exatamente como está na alternativa, né? Fica muito fácil de você marcar a alternativa correta. Então, revise esse tema, né? Um tema muito importante. Com certeza vai ter questão deste tema na próxima prova, né? Espero que você tenha gostado da questão, né? Curta nosso canal, deixe o seu like aí e até a próxima aula.